Boa tarde, gente. Bom, vamos começando então. Deixa eu só testar aqui o pointer. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Bianca. Eu trabalho no WWF Brasil como especialista de conservação. E eu trabalhei 4 anos com toda essa parte relacionada a desmatamento zero, a políticas corporativas de desmatamento. E hoje eu sou facilitadora do Cerrado, então hoje eu tenho um outro papel na organização, que olha para a estratégia do WWF para a conservação do bioma Cerrado. Mas hoje eu vou falar aqui com vocês sobre políticas de desmatamento zero no Brasil. Né? A gente vai olhar um pouco sobre desmatamento, entender um pouco sobre todo o contexto em relacionado ao uso do solo, né, nos biomas que são mais ameaçados pelo desmatamento, e depois a gente vai dar uma olhadinha com relação às políticas mesmo de combate ao desmatamento que a gente tem, não só no Brasil, mas globalmente falando. Então, é importante a gente entender, né, o que é ameaçado, né, pelo desmatamento hoje aqui no Brasil. Então, hoje a gente tem principalmente a Amazônia e o Cerrado, né, ameaçados. Então, a gente está falando aí de quase 3/4 do nosso território, né, a Amazônia pegando aí quase metade do Brasil e o Cerrado correspondendo aí a quase 25% do nosso território. E quando a gente olha para a Amazônia, né, como é o uso do solo na Amazônia? Então, a Amazônia ela tem uma configuração de que 80% do território dela hoje é floresta, né, nativa preservada, competindo com a conservação da floresta. Né? A gente tem, então, a agropecuária, com aproximadamente 15% da área do bioma, e aí outros usos do solo, como vegetações, outros ecossistemas que não é florestal, como herbácea, arbustiva, e também, né, a parte urbana e os corpos d'água. Então, de 85 até 2023, a gente perdeu aí em torno de 50 milhões de hectares de vegetação nativa para uso de agropecuária e urbanização, principalmente. Quando a gente olha para o Cerrado, a configuração ela é um pouco mais urgente, assim por se dizer. Então, o Cerrado a gente já perdeu 50% da vegetação nativa, né? Então a gente tem menos de 50% do Cerrado conservado, e a outra metade é praticamente agropecuária. Né? E quando eu falo agropecuária, a gente está falando aqui de áreas de pastagens, com algum grau de degradação, praticamente metade dessa área de pastagem aí com degradação, e também agricultura. Quando a gente fala de agricultura, a gente está falando principalmente de plantio de soja, soja e milho, né? E aí as outras áreas aí correspondendo a corpos d'água e as áreas urbanas também. E como é o desmatamento da Amazônia? Né? Então, vocês conseguem ver, não conseguem ver muito bem, mas nesse mapa aqui preto do Map Biomas, a gente tem o histórico, né, do avanço do desmatamento de 87 até 2022. Então, vocês podem ver... Deixa eu ver se tem um pointer aqui. Vocês podem ver que tem o arco do desmatamento, né, mas hoje a gente já consegue visualizar desmatamentos nas áreas muito internas da Amazônia, assim por se dizer, né, como Roraima, o Acre, Rondônia. Então, o avanço do desmatamento na Amazônia ele é muito significativo, né? E esse mapa aqui do lado direito, ele mostra os desmatamentos de 2025, de fevereiro de 2025. Então, a gente consegue ver que tem hotspots bem específicos, né, nos estados de Roraima, Mato Grosso, norte do Mato Grosso, e isso é importante porque a gente está olhando para desmatamentos que ocorrem em áreas privadas. Né? Então, a gente está olhando aqui para, possivelmente, desmatamento para especulação, grilagem e também atividades como a produção de pecuária e por aí vai. As taxas de desmatamento, né, na Amazônia, no último ano, elas caíram, né, e a gente vai tentar entender um pouco o que foi que aconteceu, né, a partir aí, de 2023 e 2024 para as taxas de desmatamento caírem, mas né, a gente consegue já inferir que são as políticas de combate ao desmatamento, políticas de governo, a partir da eleição do governo atual.
E aí a gente olha para o Cerrado, né? Então a gente fala que o Cerrado ele é o bioma do sacrifício, assim por se dizer, né? Então a gente tem esforços muito grandes de diminuição de taxas de desmatamento, fiscalização, monitoramento na Amazônia, a proteção do Código Florestal também na Amazônia, né, com a conservação de 80% das propriedades rurais e só você poder converter, né, fazer o uso para agropecuária e para uso consolidado, que a gente chama de 20%, no Cerrado esse cenário se inverte, né? Então, isso reflete nas taxas, né, de conversão desse bioma e nas atividades também econômicas que são implementadas no bioma. Então, o Cerrado, né, até 2007, a gente teve o desmatamento ali da região, né, do Mato Grosso do Sul, aqui do DF, no Goiás, no Mato Grosso e Minas, e hoje a gente consegue ver que a fronteira do desmatamento ela acompanha o que a gente chama de nova fronteira agrícola. Então, muito focada na região do Mato Piba. E, ao contrário da Amazônia, né, as taxas de desmatamento no Cerrado elas não diminuíram. E isso é tudo por conta, né, dessas políticas, né, de Estado, de incentivo, né, ao agronegócio, de incentivo, né, à expansão das atividades da produção de commodities no bioma. Então, a gente tem que 61% do desmatamento do Brasil em 2023 aconteceu no Cerrado. E isso é muito preocupante, porque, como a gente olhou nos slides anteriores, o Cerrado tem metade da área da Amazônia. Então, proporcionalmente falando, a gente está falando de muita área. Quando a gente fala de Amazônia, né, a principal atividade econômica, né, sendo implementada é justamente a pecuária. E o Brasil é muito importante. Para o Brasil é muito importante, né, a produção de carne. Então, quando a gente olha para 2023, né, o nosso rebanho é de 197 milhões de cabeças de hectare. Então, assim, tem mais boi que gente nesse país. Uma produção de 10 milhões de toneladas equivalentes de carcaça. Essa é uma métrica que o setor tem, mas, basicamente, 10 milhões de toneladas de carne produzidas. E a gente está falando aqui de... Cortou aqui meu slide. Mas de 13% de toda a produção de carne comercializada no mundo está aqui no Brasil. Então, eu acho que é 19 ou 29 milhões de toneladas de carne bovina exportados. Quando a gente olha para a exportação, né, então, 80% da produção de carne fica no Brasil. Então, o brasileiro come aí 35 quilos de carne por ano. E o resto vai para fora, né? E quando a gente fala vai para fora, a gente está dizendo que metade disso vai para a China. E aí os outros mercados importantes para o Brasil hoje são os Estados Unidos e também a União Europeia. E onde está o nosso rebanho? O nosso rebanho está na Amazônia, né? O rebanho, 43% do rebanho do Brasil se localiza na Amazônia, nos estados da Amazônia. São Félix do Xingu é um município muito significativo. O maior rebanho do Brasil, o município com mais boi no Brasil é São Félix do Xingu, que é no Pará. Então, a gente vê uma concentração bem grande, né, de cabeças de gado na Amazônia. E, quando a gente olha para o Cerrado, a gente olha para a soja, principalmente, né? Então, também, mais de 121 milhões de toneladas de soja produzidas em 2020, quase metade disso produzido no Cerrado. Hoje em dia, esse número com certeza é maior, porque essa referência é de 2020, mas hoje, com certeza, essa referência é maior. E, olhando para os mercados, né, que consomem a soja do Brasil, a gente tem, novamente, a China como esse principal mercado de exportação da soja no Brasil, mercado interno brasileiro, né, e também a União Europeia. Então, o que a gente entende disso? Que combater desmatamento não é uma coisa que a gente tem que fazer só no Brasil. A gente tem que conversar com os países, principalmente esses países que compram essas commodities do nosso país, né? E aí, olhando aí, né, as empresas que trabalham no Cerrado, então a gente tem o que a gente chama de ABC, que é a ADM, a Cargill e a Bunge, e a gente tem outras empresas
a Maggi, aí do nosso ex-ministro, né, o Blairo Maggi, mas também a gente tem a chinesa Cofco, a Luiz Dreyfus, trabalhando no Cerrado. E, quando a gente fala de desmatamento, a gente não está falando só de impactos ambientais, que a gente vai olhar um pouco nos próximos slides, mas a gente também está falando de impactos nas comunidades tradicionais e indígenas. Então, a gente tem uma dinâmica de grilagem de terras, de despejo forçado, de ameaças e violências, né, à integridade física, não só de lideranças, mas das pessoas que habitam os territórios, que a fronteira agrícola pressiona para expulsá-los. Então, a gente tem perda de meios de subsistência, perda de cultura e identidade de referências. Então, aqui a gente está falando não só de processos de violência, mas a gente também está falando de contaminação de água por agrotóxicos, a gente está falando de pulverização de agrotóxico por avião, então acabando aí com culturas específicas, milhos crioulos, enfim, diversos tipos de outras produções que não são compatíveis com agrotóxicos, que não têm esse meio de produção sendo implementado, né? A gente tem um processo muito doloroso, né, de relação e de relação com o território, né, que essas pessoas passam, e também a escassez de água. Então, a gente tem, na Amazônia, por exemplo, onde a gente tem a maior bacia hidrográfica do Brasil, a gente tem pessoas que não têm água potável para beber, né? Então, é um caso bem sério essa questão das violações dos direitos humanos atrelada a práticas de desmatamento. E por que isso é importante, né? Não está desmatando perto da minha casa, eu não estou vendo, eu não sou afetada, mas a gente é afetado sim, né? A crise climática faz parte do nosso dia a dia, já, infelizmente. Então, esses calorões, a falta de água, a seca, os incêndios, tudo isso acontecendo aqui ao redor de Brasília no passado, é a crise climática dando o seu alô para a gente, né? Então, a gente está perdendo aí a batalha na reversão das curvas de emissão. A cada ano a gente emite mais carbono. E, quando a gente fala de Brasil, né, a gente tem duas preocupações. Além da emissão de CO2, a gente também tem o metano, né, que é o tal do pum da vaca. Então, 86 vezes mais poderoso, né, que o CO2, que o dióxido de carbono. E ele fica na atmosfera por 12 anos. Então, para um país que tem mais boi que gente, isso é bastante importante. Quando a gente olha no contexto global, né, o principal emissor de gases de efeito estufa é o setor de energia. Mas, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem a mudança do uso da terra, desmatamento, é um nome técnico bonitinho para desmatamento, mas mudança do uso da terra como a principal fonte de emissão. E, quando a gente faz o combo, né, agropecuária e desmatamento, que é o processo, né, de produção produtivo no Brasil, a gente está falando de números muito significativos, da ordem de 80%. E são muitos os impactos, né, para além da parte de perda de espécies, né, então, a gente também tem os riscos à saúde humana, né, devido a eventos extremos de calor, umidade, chuvas, enchentes, incêndios, e também impactos na produção de alimentos, né? A gente vai ter quebras de safras, a gente vai ter culturas desaparecendo, a gente vai ter áreas de café que a gente não consegue plantar mais café, a gente vai ter um cenário de produção de alimentos muito crítico. Isso é importante, porque o Brasil também produz alimentos, para além de commodities, né? Quando a gente olha para o ano passado, 2023 já foi o ano mais quente registrado. 2024 tem potencial para superar, né, 2023. E a gente tem os impactos, né? A gente tem mortes atreladas a eventos extremos, como as enchentes, né? Então, aqui, por exemplo, 74% das mortes atreladas a eventos de crise climática foram as enchentes, mas a gente também tem deslizamentos, e daí a gente está falando de sempre as populações vulnerabilizadas sentindo esses impactos primeiro e com mais intensidade, né? 10 milhões de pessoas afetadas, aí, essa é uma estimativa dessa plataforma, que é a plataforma global de meteorologia.
E a gente tem danos econômicos, né? A gente viu, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Danos econômicos aí que o Estado vai demorar décadas para conseguir se recuperar, se tivesse em implementação e implementado política de adaptação climática, talvez o cenário não fosse tão crítico assim. A gente tem também a mudança, né, do clima mesmo, né? E aí a gente está vendo o quê? Uma fronteira árida e semiárida avançando no Brasil. E aí, quando a gente fala desse avanço, a gente está falando do avanço sobre, principalmente, o cerrado, né, a caatinga passando de semiárida para árida, e o avanço desse clima mais seco ainda no cerrado. Então, esse é um artigo aí publicado na FAPESP sobre o avanço dessa aridez. E aí, aqui é uma foto dessa região que chama Raso da Catarina, que é na Bahia, que é a nossa primeira região árida do país. Então, hoje em dia, a gente já tem regiões áridas. Quais são os impactos, né, a nível biomático, assim por se dizer? Então, a Amazônia mais seca, então a gente tem a Amazônia em degradação, né, entre muitas aspas, o avanço do cerrado, então, disse savanização da Amazônia, e a gente tem essa degradação avançando. A gente sabe que a Amazônia ela é um bioma muito sensível, né? Então, qualquer mudança ali na dinâmica, né, do solo, da produção de nutrientes, ela muda completamente o bioma. Quando a gente fala, né, do cerrado, a gente tem diminuição de volume de chuvas na estação seca. Então, a gente já está, por exemplo, presenciando aqui hoje microsecas, né? Então a gente tem os dias muito mais secos começando antes, e preparem-se, a seca vem aí. E no Pantanal a gente também tem uma redução expressiva da área alagada, né? O Pantanal é a maior e a mais importante área úmida do globo, com uma biodiversidade imensa, e essa área úmida cada vez menor, a disponibilidade de água cada vez menor. Essa é uma foto que o WWF tirou em 2023, da seca lá em Manaus. E o que a gente pode fazer, né, para tentar reverter esse cenário? No Brasil, certamente, implementar políticas de combate ao desmatamento, né? E aí, quando a gente fala de políticas de combate ao desmatamento, a gente tem aí 4 modalidades, assim por se dizer. Então, a gente tem as políticas de governo, a gente tem também políticas corporativas, individuais, compromissos assumidos por empresas. A gente tem compromissos voluntários coletivos, então a gente tem todo um arcabouço aí global de frameworks, indicadores, estruturas, recomendações, para que grupos de empresas, plataformas possam avançar em conjunto. E a gente também tem os acordos setoriais, né? E quando eu falo acordos setoriais, eu falo, por exemplo, da atuação de Ministério Público para assinaturas de TACs dos frigoríficos, como o TAC da carne. A gente fala da moratória da Amazônia, da soja, que é na Amazônia. E por que a gente faz tudo isso, né? A partir dos anos 2000, a gente foi entendendo que o setor industrial, o setor do agronegócio e o setor corporativo, empresarial, eles têm um papel importantíssimo na dinâmica econômica do desmatamento. Ou seja, as empresas compram de áreas desmatadas, produtos produzidos em áreas desmatadas. E isso não deveria acontecer. Então, relacionado, né, às políticas de governo, a gente teve, a partir de 2023, né, o lançamento aí da nova fase do PPCDAN e do PP Cerrado. Então, esses são planos de ação para prevenção e controle, né, do desmatamento na Amazônia Legal, e também, quando a gente fala de cerrado, um olhar muito forte para as queimadas, né? E aí eu coloquei só um quadrinho ali do lado falando sobre essa relação, né? Então, por exemplo, para o cerrado, na primeira fase, que foi até 2011, o desmatamento caiu 9% no Brasil. A segunda e a terceira fase contribuíram para uma redução de 42% no desmatamento. E quando a gente olha para o governo anterior, o governo federal anterior, que essa estratégia ela foi descartada, a gente teve, então, essas taxas de desmatamento voltando a aumentar, né? Inclusive incentivada, né, pela agenda do governo.
Então, aqui são, né, os eixos temáticos, eles são similares, então a gente olha para atividades produtivas sustentáveis, a gente olha aqui um pouco para a bioeconomia, para a produção de produtos florestais não madeireiros, né, que a gente chama, então, as castanhas, os frutos, né, como pequi, buriti. A gente também tem que endereçar a questão do monitoramento e controle ambiental. Quando a gente fala de desmatamento, a gente sempre está falando de grilagem, especulação imobiliária, então a questão do ordenamento fundiário e territorial nos 2 biomas ele é muito importante. E também instrumentos normativos e econômicos, principalmente incentivos econômicos, né? Passando para o próximo tipo, né, de política, aqui eu trouxe o exemplo da moratória da soja. A moratória da soja ela é, então, um acordo que foi estabelecido por traders e por associações que representam essas indústrias aqui no Brasil, de não adquirir soja de fazendas com desmatamento após 2008, na Amazônia. E aí, aqui tem, né, uma indicação aí dos números, né, da moratória, eu peguei isso no site. Então, eles têm aí, né, que 1,88%, né, do território da Amazônia tem produção de soja de acordo com a moratória, menos de 0,05%, né, 0,06% é produzida em desacordo com a moratória. Eles fazem aí um paralelo, né, com o desmatamento. Então, por que isso é importante, né? A gente tem muitas empresas. Então, a gente tem todas aquelas traders que eu mencionei. A gente tem outras empresas de outros setores aqui, então, de insumos. A gente tem o Banco do Brasil participando dessa moratória. E ele é um grupo que tem o insumo, né, da sociedade civil. Então, para além do WWF, a gente tem a TNC, que é uma outra organização, o IPAM, Imaflora e o Greenpeace, sentando à mesa com essas empresas para dialogar, para conversar sobre o que acontece em relação a desmatamento na Amazônia. Mas a moratória, né, que no próprio site eles afirmam ser o instrumento mais eficiente, ela está ameaçada, né? Então, a gente tem aí leis sendo sancionadas a nível estadual que estabelecem critérios de condição, né, de concessão de incentivos fiscais, impedindo esses benefícios para quem trabalha para eliminar desmatamento, né? E aí o terceiro setor, enfim, as partes interessadas aí para que a moratória da soja continue sendo implementada, entraram com uma ADI, né, que vai ser julgada pelo STF aí, ainda esse ano. Mas a gente teve, há 4 ou 5 dias atrás, né, um posicionamento da Advocacia Geral da União, a AGU, dizendo, né, que essa lei estadual ela interfere na ordem econômica e favorece agentes que mantêm distância, né, das preocupações ambientais. Então, a gente tem muita polêmica com relação a esse instrumento que é muito eficiente, mas não tem adesão aos interesses econômicos, né, de alguns setores e alguns políticos, né, no Brasil. Só que eles são muito eficientes em larga escala, né? Então, a gente vê aqui, né, que até 2008, que foi quando a moratória foi criada, taxas de desmatamento na Amazônia altíssimas, e a partir de 2008, essas taxas caem para um nível de 10%. Então, a gente teve uma redução imediata, de um ano para o outro, a gente viu a curva desmoronar, né? E a gente sabe que o desmatamento não tem nada a ver com PIB, né? Esse discurso de que para se desenvolver economicamente a gente precisa desmatar, quando a gente olha para os dados, as estatísticas, isso não se consolida, né? Então, a gente vê o PIB do agronegócio aumentando e as taxas de desmatamento reduzindo, enfim. Aí, olhando para acordos voluntários, né, coletivos, a gente tem organizações internacionais, como a Accountability Framework Initiative, que, por exemplo, o WWF faz parte e que acaba norteando outras plataformas empresariais e compromissos das empresas. Então,
esse framework aqui específico, né, ele tem como objetivo criar esse novo normal de cadeias de suprimento, né, olhando para a agricultura e silvicultura. E essa plataforma ela se propõe a ajudar empresas, né, e outras partes interessadas a alcançar essa transformação. Então, oferecendo um roteiro para as empresas poderem se estruturar, né, de acordo com esses 7 eixos aqui, que basicamente é estabelecer as metas, estabelecer, né, os sistemas, a operacionalização dessas metas e desses critérios, fazer a gestão da cadeia de suprimentos, fazer o engajamento dos fornecedores, gerir a produção, colaborar, então, toda essa questão de relacionamento, né, entre todas as partes, né, todos os elos que participam de uma cadeia produtiva, como a da carne ou da soja, a parte do monitoramento e da verificação e o reporte, né, a parte da transparência, ela é muito importante em todos esses tipos de iniciativas. E aí tem esses 12 princípios. O primeiro princípio é o atrelado a desmatamento. Então, o primeiro princípio ele diz, né, proteção de florestas e outros ecossistemas, tentando aí endereçar que não só em floresta que acontece desmatamento, no cerrado acontece desmatamento, no pampa acontece desmatamento, né, no Sahel, na África, acontece desmatamento. Então, a gente olhando aí tanto para florestas quanto outros ecossistemas, né? E aí essa iniciativa, por exemplo, ela tem empresas como essas que eu coloquei aqui. Então, Bayer, Mars, Nestlé, Walmart. Tenho certeza que vocês conhecem pelo menos 2 ou 3 aqui. Nessa iniciativa, pelo menos 70 grupos, iniciativas de vários tipos participam e aplicaram esse framework, né, esse roteiro que esse grupo criou. E aí ele acaba pautando outros, né? Então, por exemplo, aqui é um compromisso no Reino Unido, de empresas que atuam no Reino Unido, que chama The UK Soy Manifesto. Né? E aí a gente tem 50 empresas signatárias, como, por exemplo, a Danone, o KFC, o McDonald's. E aí também um compromisso coletivo, que segue orientações dessa iniciativa maior, de maior escala, mas um compromisso coletivo aí de trabalhar em conjunto, para que todos os embarques físicos de soja aqui sejam livres de desmatamento. E aqui a gente está falando de uma data limite de desmatamento 2020. Então, se aquela soja foi produzida depois de 2020, ela não pode ser embarcada para nenhuma dessas empresas que atuam lá no Reino Unido. E aí, como eu mencionei, a parte da transparência é muito importante. Então, no site aqui a gente tem, né, a divulgação desses resultados, né? Então, quantas empresas têm uma política corporativa, e daí você entra no site e você consegue acessar cada uma dessas políticas. A gente tem, né, o monitoramento dos fornecedores, que estão informados, que estão treinados, que estão implementando. E aí a gente vai entrando na escala mais individual, né? Então, aqui eu peguei um exemplo do McDonald's. Não sei se vocês sabem, mas o McDonald's tem um compromisso de carne livre de desmatamento. Então, um hambúrguer que não seja atrelado a áreas que tenham desmatamento. Né? Então, essa política do McDonald's é uma política corporativa global, mas aqui no Brasil também é implementada, e é um dos principais países onde essa política é implementada. Né? Então, eles têm esses 5 critérios. Né? Então, desmatamento zero, legal ou ilegal. A gente tem toda uma disputa com o setor corporativo sobre políticas de desmatamento zero. Né? Eles entendem que desmatamento legal zero é ok, o que não faz nenhum sentido. Né? Desmatamento legal zero é cumprir a lei. A gente tem também aí o monitoramento das unidades de conservação, monitoramento de superposição com terras indígenas, territórios quilombolas e áreas tradicionalmente ocupadas, demarcadas, reconhecidas. Eles têm políticas de garantia de direitos humanos e também monitoram aí as áreas embargadas do IBAMA. Né? O McDonald's criou essa política em 2018, né, e, para além disso, eles também olham para essa questão da reintegração de produtores. Então, aquele produtor que desmatou, mas quer voltar a ser fornecedor do McDonald's, como pode ser reintegrado? E daí a gente tem instrumentos no Código Florestal, como o PRA, né, o Programa de Regularização Ambiental. A gente tem alguns instrumentos para que eles possam se reintegrar.
E aí todos os grupos aí que o McDonald's faz parte, como eu mencionei, essa estrutura corporativa toda, ela trabalha muito a nível de plataforma também. Então, coletivos, Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, protocolos voluntários sendo implementados, e por aí vai. Esses são os resultados, né, do McDonald's, de acordo com o relatório deles de sustentabilidade. Então, eles têm mais de quase 230 mil quilômetros monitorados, 20 mil fazendas, 5 milhões de animais e, nominalmente, aí, 99,87% da carne da Argentina e do Brasil em conformidade com a política deles de compra. O McDonald's até recentemente tinha uma política de, por exemplo, eles não compravam carne da Amazônia. E aí eles entenderam lá que a estratégia deles acabava excluindo e incentivando que esses produtores vendessem para outras empresas, então eles remodelaram essa política para tentar mudar essa dinâmica de incentivo perverso, que a gente chama, né? Então, estou encerrando por aqui. Eu diria que o desmatamento ele é o maior problema ambiental do Brasil e que ele requer aí um compromisso e a participação de todos os setores da sociedade. Então, os governos precisam criar e implementar as políticas, fazer a fiscalização, monitoramento, mas, para além disso, a gente precisa de empresas e instituições financeiras também participando desse combate ao desmatamento, né? E a gente precisa entender também o que a gente coloca no nosso prato, seja carne, ou seja soja, seja frango, enfim, a gente precisa sempre refletir sobre isso. É isso, pessoal. Obrigada. Não sei se a gente tem alguma pergunta. Pode falar. Sim, a Cargill ela é um caso bem assim emblemático. A ABC, né, as três traders que eu mencionei, e a Cargill, para além de sair de uma moratória, que é um impacto, a gente, enfim, vai ver um impacto muito grande nisso, né? A Cargill também tem a questão da redução da ambição de critérios, né? Então, por exemplo, a Cargill tinha um critério de 2008 e a gente vê ela a partir do ano passado colocando que a partir de 2020, ela não tem nenhuma compra de área de desmatamento. Então, assim, a gente tem aí 12 anos de intervalo que agora, então, ela compra. Então, assim, a nível federal, né, obrigar a Cargill a voltar ou obrigar a Cargill a assumir um compromisso que foi voluntário, a gente não tem como. Né? A gente está falando aí também de Código Florestal com datas para desmatamento, né, que é de 2012. A gente está falando de legislações internacionais, como a regulação da União Europeia de combate ao desmatamento, que tem a data de 2020. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma competição quase, né? Então, a gente tem uma regulação internacional que vai impactar a balança comercial, a exportação do Brasil. E aí a gente tem empresas que tinham um compromisso mais restritivo usando esse tipo de legislação para reduzir critérios. Então, assim, uma disputa que, para além de técnica ou econômica, ela é política. Então, a gente tem até o governo do Estado sancionando aquela lei, que está tramitando aí, vai até o STF, e daí a gente tem essa esperança de derrubar essa lei, que ela é um incentivo perverso, praticamente, né, indo em contrassenso com nossos compromissos com a UNFCCC, né, as metas ali da COP de Paris, né, a NDC. Então, assim, é um território muito disputado, não é tranquilo, assim, a gente vai à mesa de negociação com as traders e com associações, né, e não é fácil, é bem complicado. E agora a gente está falando até a nível internacional, né, essa disputa de desmontar legislações que foram desenvolvidas
por pedido popular, como essa da legislação da União Europeia, por conta de, enfim, direções, ideologias que estão ali assumindo cadeiras, cada vez mais cadeiras, né, em ambientes como congressos, parlamentos. Então, é bem complicado. Mas obrigada pela sua pergunta. Tem mais alguma? Mas ninguém quer perguntar nada? Tá bom, pessoal. Acho que tem uma aula às 2, mas eu trouxe uns brindes aí para sortear. Você vai me ajudar? A gente tem números para as pessoas? Ah, tá bom. A gente vai sortear os números aí. Tá bom. Boa tarde, gente. Queria agradecer a Bianca pela palestra, foi incrível, muito obrigada. E a gente vai sortear um kit sustentável, né, de bem-estar. E a Bianca também trouxe uns, então a gente distribuiu uns números e a gente vai sortear agora. Número 7. Boa. Imagina. Número 26. Alguém? Você? Número 49. Não. 17. Alguém? Não. 60. Ali. Boa. 5. Não. 9. 69. Não. 96. Ali. 88. Ali. Faltam quantos? 2, né? 46. Ali outro, 46. E... Alguém que eu chamei ficou sem? Ali. Então é isso, obrigada, gente. É a Flua que organizou esse evento e a gente vai estar com um processo seletivo aberto semana que vem, então quem é de Engenharia Ambiental e Civil pode se inscrever. E muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Bianca.